Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Luísa, esse é o Vibe Vegana e no vídeo de hoje eu falo sobre a minha rotina fitness e a minha experiência com o serviço do Corrida Perfeita. Se tu é novo por aqui, já aproveita, te inscreve. Eu quero muito monetizar esse canal e eu preciso da tua ajuda para isso. E se tu já é inscrito, muito obrigada. Eu me apaixonei pela corrida lá por 2013 e desde então eu tive momentos em que eu fiquei parada porque eu tava sem tempo e momentos que eu tava correndo com mais frequência. E agora no inverno eu tinha dado uma parada e tinha nas últimas semanas sentido um pouco de falta de correr. Com tudo isso que tá acontecendo, eu trabalho de casa, então eu não tenho muitas oportunidades para sair, exceto ir no mercado, na farmácia, esse tipo de coisa. E passear com o dogão todos os dias, mas no geral eu fico muito em casa. E a combinação de fazer uma atividade física na rua, pra mim, é muito legal. É algo que eu gosto bastante, então eu tava sentindo falta disso. Eu já tinha visto, tinha sido impactada por algumas publicidades do Corrida Perfeita no Instagram. Eu sigo uma pessoa que usa o aplicativo e eu já tinha dado uma olhada uma vez, tinha uma noção de quanto custava e eu fiquei pensando que já que eu queria voltar a correr, talvez fosse uma boa alternativa. Basicamente é um serviço de construção de treino de corrida para diversos objetivos. Serve para quem está voltando a correr, para quem está começando a correr pela primeira vez, para quem tem algum objetivo, alguma corrida em mente, para quem só quer manter um hábito de correr uma determinada distância. A gente pede a planilha de treino de acordo com esse objetivo e em até 2 dias úteis o treinador te devolve uma planilha de acordo com esse objetivo e com o tempo de duração. Dá para escolher entre 4 e 8 semanas, mais ou menos. No geral, são 3 corridas por semana. Dá para escolher qual dia da semana quer fazer cada um. Eles tentam sempre fazer intervalado, então corre um dia sim, um dia não. E final de semana, no meu caso, final de semana é de descanso. Como eu tinha ficado bastante tempo parada, e mesmo quando eu tinha voltado antes a correr, a minha corrida não estava muito bem organizada, eu optei pelo plano de quem está retornando por 4 semanas. E é muito interessante porque o método deles envolve percepção de esforço e divide o esforço em 7 zonas. Então vai desde a zona 1, que é a zona de baixíssimo esforço, até a zona 5C, que é uma zona de esforço extremo, e envolve muito a percepção de cada um. Então não existe um tempo específico para completar o treino ou uma velocidade específica que o atleta tem que correr, mas sim a gente deve respeitar essa percepção de esforço de acordo com a zona. Tem vídeo explicativo deles de como a gente pode se acostumar a perceber os sinais, e a referência que eles usam, que eu acho que é bem interessante, é a de conversa. Então, conforme vai ficando mais difícil, a zona vai ficando, né, chegando mais para a zona difícil, mais difícil seria conversar, falar uma frase sem perder o fôlego. Então, embora eu corra sozinha, eu consigo pensar se eu teria a capacidade de conversar, de falar alguma coisa. Infelizmente eu descobri logo no início que a minha zona 1 de menor esforço é caminhando, porque se eu começar a correr eu basicamente não consigo correr mais. Então esse era o nível de dificuldade para correr que eu tava. Fiz as 4 semanas, normalmente tem algum treino intervalado nesse programa, então no geral tinha correr muito rápido por
100 metros e recuperar por outros 100. Às vezes essa parte da corrida mais difícil era um pouco mais longa, e muito com o objetivo de acostumar a gente na recuperação. Todos os aplicativos que eu já usei de treino de corrida e que ensinavam a correr se baseavam muito nisso, porque na verdade a resistência que a gente tem está relacionada com a capacidade da gente de se recuperar durante. A recuperação é super importante e é o que faz com que a gente consiga melhorar a corrida. Eu completei esse treino de 4 semanas na metade de agosto, pedi um treino novo, e aí esse treino, que é o que eu tô fazendo agora, é um treino de 5 quilômetros, então o objetivo é conseguir correr 5 quilômetros de boa. É mais ou menos a distância que eu costumava correr lá no início, quando eu estava correndo todos os dias, e é algo possível que fecha com o meu tempo disponível da manhã. Então, basicamente, agora eu tenho um treino que é de 5 quilômetros, um que é um pouco mais curto e é com intervalos, e um que é um pouco mais longo. E basicamente, se não tá chovendo, eu tô correndo. Nos finais de semana eu tenho corrido também. Uma corrida bem leve, com uma distância um pouquinho mais curta, entre 3,5 4 quilômetros, para manter uma atividade, mas não me cansar demais. Então, na corrida do final de semana eu não tenho nenhum objetivo de tempo e quero mais aproveitar, pegar um sol e ficar de boa. Eu tenho corrido de 3 a 6 dias por semana, dependendo do clima, porque para mim rotinas bastante estabelecidas e repetitivas funcionam. Eu não preciso pensar sobre o que eu tenho que fazer, e é assim que eu consigo estabelecer hábitos que realmente duram. Essa rotina é um pouco mais padrão durante os dias da semana, porque aí eu tenho realmente um tempo disponível pela manhã e logo depois eu tenho que trabalhar. Enquanto no final de semana as coisas tendem a ser um pouco mais flexíveis, e aí eu não cuido tanto os horários, mas tento manter alguns padrões. Eu me acostumei nas últimas semanas a acordar sempre entre 6h30 e 7, 7h15. Então, esse é um horário que funciona pra mim. Tá começando a esquentar, infelizmente, e aí não dá pra sair pra correr muito tarde. Eu começo a trabalhar às 9, então nessa hora eu tenho que estar pronta e disponível. E no início foi um pouco difícil, às vezes ainda é difícil de acordar tão cedo. O segredo para acordar cedo é dormir cedo. Aqui em casa é super comum a gente jantar cedo, lá pelas 7, 7h30, e pelas 8 a gente já tá deitado para assistir um pouco de TV. Então eu acabei me acostumando e obviamente ficando cansada durante o dia. Fica mais fácil de pegar no sono cedinho, então lá por umas 9h30, no máximo 10, eu já tô meio pronta para dormir. E isso ajuda bastante a estar descansada, porque faz muita diferença para sair para correr, ter dormido no mínimo umas 7, 8 horas. Então eu levanto, troco de roupa, passo protetor solar e faço o meu café, que é o meu pré-treino. Eu me acostumei desde que eu comecei a correr em jejum. Pra mim não faz diferença. Eu já testei correr em outros momentos depois de ter comido alguma coisa. Eu prefiro, eu acho, até correr em jejum. E o meu café leva leite de soja, isso dá um pouco mais de energia. Eu não tenho restrição alimentar com carboidrato, então eu sei que eu tenho energia para usar quando eu saio para correr. E enquanto eu tomo meu café, eu aproveito para ler. Leitura é um hábito que eu acabei abandonando por um tempo, porque eu nunca conseguia achar um horário que eu realmente estivesse com vontade.
E toda vez que eu tinha um tempo de sobra, eu acabava preferindo fazer alguma coisa que eu não tivesse que pensar. Então, colocar esse hábito nesse espaço de tempo deu muito certo. E inclusive é uma dica que eu fiquei sabendo lendo o livro Hábitos Atômicos, em que o autor sugere fazer uma sobreposição de hábitos. Então, pegar um hábito que já está bem estabelecido e colar nele alguma outra coisa. Eu tomo café todos os dias, então eu colei em tomar o café, ler um pouco do meu livro. Inclusive, esse livro tem dicas muito legais para a construção de hábitos. Se quiser um vídeo falando sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo, que vale muito a pena. Apesar do calor, a gente ainda tá no inverno, e aí pelas 6h30 ainda é escuro, então eu acabo preferindo ler no Kindle, porque eu posso sentar na cama, não preciso acender a luz e posso ler. E geralmente eu leio até umas 7h30, que é a hora que eu saio pra correr. Então, um pouco antes das 7h30 eu começo a me arrumar, fone de ouvido, pochete, máscara, tudo certo. Faço umas coisas que nem devia ser chamado de alongamento, porque eu certamente seria xingada por alguém. No aplicativo tem vários educativos de corrida e alongamento, eu sempre fico com preguiça de fazer, mas eu sempre faço o mínimo, que é ficar mexendo a perna para dar uma esquentada nas articulações, porque faz diferença. Eu já percebi isso com o tempo. E aí, se for um dia de treino, eu faço o que está previsto. Se não, eu faço, como eu comentei, uma corrida um pouco mais curta, só para me manter ativa. Mesmo nos dias em que a corrida prevista é mais longa, eu não corro uma distância tão grande que eu sinta falta de me alimentar durante o treino. O que eu comecei a experimentar é comer uma tâmara antes de sair, logo antes de sair. A tâmara tem bastante açúcar, então conforme ela vai sendo processada, esse açúcar vai sendo liberado, e aí lá pela metade da minha corrida, mais ou menos, eu acho que tá disponível. Tem funcionado, não sei se faz tanta diferença assim, mas é gostoso, então eu vou continuar fazendo. Aí na volta eu faço mais um café, eu ponho um pouco de proteína nele, de novo um café com leite de soja. Eu não sinto muita fome depois de correr, então eu acabo tomando um chimarrão quando eu vou trabalhar. Se eu sentir fome, eu como alguma coisa, mas no geral a minha refeição seguinte é o almoço. Tudo depende de como eu vou me sentir a cada dia. Essa é a rotina que eu tenho colocado em prática nas últimas 6 semanas, mais ou menos. Tem dado super certo e eu acho que é algo que eu consigo manter. Com a chegada do verão, certamente eu vou ter que começar a acordar mais cedo para sair para correr, porque sair 7h30 possivelmente já vai ser bastante difícil, mas super ok. Quando chove ou quando eu tô cansada, eu respeito isso, descanso, pulo o treino naquele dia sem culpa nenhuma. E aí, para fechar esse vídeo, eu queria fazer assim uma avaliação geral do serviço do Corrida Perfeita e do aplicativo deles. Vamos começar pelos pontos positivos. Eu comecei a usar, como eu comentei, tendo já alguma experiência com corrida, mesmo que informal. Então eu me sinto super segura com o nível de informação e instrução que tem ali no aplicativo. Eu acredito que com as explicações, com os vídeos, com a possibilidade inclusive de contatar o treinador que fez a tua planilha, seja bastante acessível também para quem está começando a correr, porque não é nada complexo nem cheio de regras e coisas para cuidar. O uso da percepção de esforço é algo que torna bastante acessível e eu acho que é bom tanto para quem já tem experiência quanto para quem está começando a correr.
O segundo ponto é que o preço é bastante acessível. Se a gente for pensar que é algo personalizado para cada usuário, o plano anual é mais ou menos R$ 30 por mês. É um serviço ok, pensando nesse aspecto de personalização e de acesso para pedir ajuda. Eles também têm vários treinos de fortalecimento, alongamento, outras coisas dentro do aplicativo, então eu considero um preço bem razoável. O terceiro ponto é a integração com aplicativos, então se tu usa o aplicativo do Strava para fazer o controle da corrida, ou se tu tem um relógio da Garmin, ele sincroniza direto. Então, basicamente, tu faz o registro da corrida no aplicativo do Strava ou então no relógio. A partir do momento que sincroniza aquela corrida com o teu perfil do aplicativo, ele já sincroniza dentro do serviço do Corrida Perfeita, e se tu tem um treino naquele dia, ele já faz o match, e aí tu não precisa botar nenhuma informação manualmente, o que é bem bom. Um outro ponto positivo também é que o site deles é tão completo quanto o aplicativo do celular, então dá para colocar as coisas lá. E aí tem campo para observação em cada corrida, é muito mais prático digitar num teclado normal do que no celular as informações. Então é algo bem legal para poder consultar e olhar com um pouco mais de detalhe. Para mim, o ponto negativo tá na integração, justamente porque ele não faz nenhum filtro além de data. Então ele pega a data da corrida e joga para dentro do aplicativo. Talvez tu esteja atrasado na tua planilha, tu esteja adiantado. Ele não faz nenhuma verificação da distância do treino para ver se faz sentido. Então, se tu não tá correndo aquele treino naquele dia previsto, vai dar bagunça e tu vai ter que deletar e colocar manualmente. Mas é uma coisa muito pequena, não acho que seja algo que vá contribuir para alguém não usar, né? Muito, muito pequeno. No geral, é muito bom, eu tô muito satisfeita. Eu já usei outros aplicativos de treino, inclusive pagos, mas nenhum que personalizasse. Eu acho que isso é muito legal. Dá pra pedir uma nova planilha, dá pra trocar. Se eu decidir correr uma prova de 10 quilômetros, eu posso pedir pra trocar e pegar um plano que seja pensando nesse objetivo. E quando eu comecei esse plano de 5 quilômetros, eu percebi muito a diferença que fez fazer aquele plano de retorno com as corridas intervaladas, porque por mais que tenha sempre parecido ser difícil, principalmente os dias que tinham umas distâncias maiores na corrida mais difícil, deu diferença. Eu percebo o resultado, eu percebo a melhora muito rápida. Obviamente a velocidade dessa melhora tem a ver com o tempo que eu fiquei parada, então daqui a um certo tempo o ganho vai ser pequeno. Isso é super normal, praticamente qualquer esporte que envolva progressão. No início a progressão é bem mais rápida, a gente vê resultado bem mais rápido, mas eu tô super feliz e não vejo a hora de terminar essa planilha dos 5 quilômetros e começar a treinar para corridas mais longas. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o teu like se tu curtiu e eu vejo vocês no próximo.